Olá pessoal, sou o professor Felipe Melo e hoje iremos começar o curso completo de Física para todos os vestibulares do país, ok? E para que você possa ter uma boa compreensão e um bom desenvolvimento ao longo deste curso, iremos começar pela base, ok? E a base de Física é vetores, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo a estudar é vetores, ok? E ainda vos digo, esqueça toda aquela definição técnica, vetor, origem, extremidade. Então aqui a gente vai tratar de uma forma bem objetiva, simples e direta, daquilo que de fato você vai precisar para estar resolvendo os problemas, ok? Então, bom, o que significa vetores? Vetores nada mais é do que um número orientado, tá? Então eu tenho certeza que você já viu isso aqui ao longo da sua carreira acadêmica enquanto aluno, ok? Isso aqui é uma matriz, trata-se também de um número especial. Eu tenho certeza também que você já viu uma representação dessa forma, 1 mais 2i, ok? O i, um número imaginário, que também é uma representação especial. Então, vetor também é uma forma de você representar um número, tá? Então, o vetor, ele é o quê? Ele é um número orientado. Então, quando você tem um problema com o número orientado, você vai crivar, vai filtrar a isso e resolver com as principais propriedades e definições dessa parte vetorial, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai representar um vetor? Como é que ele é representado, que você consegue identificar? Então, bora colocar aqui 3 vetores desenhados para que a gente possa entender melhor. Então, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro vetor, ele está orientado para cima. E ele mede o seu tamanho 4. Temos o outro vetor apontado para a minha esquerda, ok? Ele mede o tamanho 2. Temos outro vetor apontado para baixo. Ele mede o seu tamanho 5, tá? Então, toda vez que você tiver um número real associado a uma seta, e isso trata-se de vetor, ok? Então, a forma mais simples para que você entenda, um vetor é um número o quê? Orientado, tá? Então, professor, como é que eu vou identificar de uma forma mais específica um vetor? Ele tem algumas características? É isso que a gente vai ver agora. O vetor, ele possui 3 características. Eu quero que tu memorize isso, ó, pelas letras D, a letra S e a letra V, tá? Então, todo vetor, ele possui obrigatoriamente DSV. Agora, o que significa o DSV? O D significa o quê? Direção. O vetor, ele possui uma direção, tá? E aí a direção é a direção da reta suporte, ok? Então, vamos pegar esse vetor aqui, 4 apontado para cima. Ó, a reta suporte dele tá o quê? Tá em qual direção, pessoal? Tá em qual direção? Na vertical, tá? Então, a direção do vetor 4 é na vertical. Qual é a reta suporte do meu vetor pelo tamanho dele 2, ok? É na direção Q, a reta suporte que eu escrevo o vetor, direção horizontal. Qual é a direção do meu vetor? A direção da reta suporte do vetor 5 é na direção Q, vertical. Então a direção, ele pode estar deitado, que é horizontal, ou ele pode estar em pé, que é vertical, tá? E o sentido, o S, que é o sentido, ele é o quê? Ele é o sentido para onde aponta a seta, ok? Então, nesse vetor de tamanho 4, qual é o sentido dele? A seta está apontada para cima. O vetor 2, o sentido dele é para onde? A seta está apontada para a esquerda e o 5 para baixo. Então, para onde a seta está apontada, isso é o sentido, ok? E o V é o quê? É o valor, tá? O que é um valor quando a gente trata de vetor? É o tamanho dele. Ok? Então, esses vetores aqui, o 4, o 2 e o 5, a gente percebe que esses valores, eles estão associados ao tamanho do vetor. Quanto menor for o valor associado, menor número associado, menor número orientado, menor vai ser o vetor, tá? Então, esse valor aqui, ele está associado diretamente ao tamanho do vetor, certo? Ao tamanho. Professor, ele pode vir com outros termos sinônimos? Pode, tá? O vetor, o valor do vetor, ele é também definido como intensidade
módulo ou magnitude. Módulo porque trata-se de um módulo de um número, que significa um número. Módulo de VT é um número. Intensidade é um termo sinônimo e magnitude também significa esse mesmo termo de valor, tá? Então, caso apareça no vestibular para você, esses outros termos, fique convicto que a gente está tratando de valor, tá? E agora, eu vou falar para vocês uma coisa em primeiríssima mão, tá? Para que você desmistifique toda essa dificuldade que você tem de estar, né, identificando como representar um vetor. Vamos lá. Bom, a gente vai escrever aqui que a gente tem um vetor A, tá? Certo? O vetor ele possui essa setinha em cima, tá? Significa que essa variável aqui, com uma seta em cima, ela representa um vetor, tá? O vetor A, ele está orientado dessa forma, tá? Então, toda vez que você tem uma variável com uma seta em cima, você tem que ter o que a gente já aprendeu inicialmente? Um número o quê? Orientado, ok? Então, esse número aqui, ele tem que ter uma orientação para ele ser o quê, pessoal? Um vetor, certo? Agora, isso aqui é que eu quero que tu tome cuidado. É muito diferente disso, ó. Quando você tem o vetor A em módulo, tá? Módulo é um operador matemático, essas duas barrinhas aqui na vertical, tá? Quando você calcula o módulo de um vetor, aí você não tem mais um número orientado, você tem um número real, tá? Então, se antes um número orientado era 7 para cima, quando eu calculo o módulo, ele vai ser o quê? Somente o 7. Tá? Então, tome muito cuidado em uma representação de um problema, quando você tem o módulo, que é somente o número, e quando você tem o vetor orientado com a seta em cima, que ele vai ter que ser orientado, tá? Então, essa forma aqui de você representar um módulo, pode vir um vetor dentro com as barras verticais, ok? Ou somente o A igual a 7, tá? Isso aqui trata-se de um número real, isso aqui trata-se de um número real. Isso aqui é um vetor, porque ele é o quê? Porque ele é orientado, certo? Então, para a gente agora estar dando prosseguimento na aula, a gente vai falar dos assuntos mais cobrados, tá? Dessa parte, que é a parte de igualdade, ó. Igualdade de vetores. Tá? Igualdade de vetores. Aí eu peço que você redobre sua atenção, por quê? Porque de acordo com aquilo que tu vê em outros conteúdos, em outras plataformas, tá? Tu pode causar uma dúvida. Então a gente vai tratar aqui de uma forma bem objetiva, tá? Quando é que os vetores, dois ou mais vetores são iguais? Dois ou mais vetores são iguais? E aí eu quero que tu coloque isso na tua cabeça, tá? Na verdade, eles não vão ser iguais, eles vão ser o quê? Tri-iguais. Tá? Isso aqui pode ser um pouco tolo, mas através desse fundamento aqui, tu não vai ser preciso decorar e nem ter dificuldade na hora de identificar isso, tá? Professor, o que significa tri-iguais? Aí eu te pergunto, até então que a gente já estudou, como é que a gente consegue caracterizar um vetor? Um vetor é caracterizado pelo DSV, direção, sentido e valor. Então, para que a gente possa compreender que dois ou mais vetores são iguais, eles vão ter que ter o que igual? Tri-iguais. Primeiro, a direção igual, o sentido igual e o valor igual, tá? Então, a gente vai desenhar aqui 4 vetores para a gente identificar, tá? Como analisar essa igualdade de vetores. Ó, eu tenho um vetor A apontado nessa direção. Eu tenho o vetor B apontado também nessa direção. Eu tenho o vetor C também apontado nessa direção, ó. E eu tenho o vetor D aqui, ó, em outra reta, tá? Então, vamos lá. A gente vai analisar agora, desses vetores, identificar quais deles são iguais, tá? E mais, o tamanho do vetor, ó, o vetor ele é orientado. Quanto maior for o número associado, maior o tamanho da seta, tá? Então, eles possuem o mesmo tamanho, tá? Bora colocar aqui, ó. Que o A é igual ao B, que é igual ao C, que é igual ao D, que é igual a
2. Ok? Certo? Preste atenção para cá. Bora continuar aqui. Ó. Então, eu tenho, na verdade, 4 vetores, ok? Dispostos no espaço aqui que a gente desenhou. E eles têm o quê? O mesmo módulo. Lembra, ó. Isso aqui é um número, é um tamanho. Eu não tenho a seta em cima. Se eu não tenho a seta em cima, ele trata-se de o quê? De um número real, tá? E esse número real representa o tamanho do vetor. Beleza. Bora analisar o vetor A com o vetor B. Olha só. Vetor A e B. Qual é o primeiro aspecto que a gente analisa em relação à igualdade de vetores? Tri-iguais. Tri-iguais. A primeira parte do tri-igual é quem? A direção. Tá? Então, aí você fala, professor, você só falou da direção horizontal e da direção vertical. Aqui eu consigo perceber facilmente que o A e o B são o quê? São inclinados, tá? Mas agora eu vou te falar uma coisa aqui de primeiríssima mão, tá? Dos vetores, eles possuem a mesma direção, não necessariamente se eles são horizontais e verticais, mas também se eles são o quê? Paralelos, ok? Então, dos vetores paralelos, eles estão o quê? Na mesma direção. Eu te pergunto, o vetor A e o vetor B são paralelos? Sim, por quê? Porque a reta suporte de cada um forma o quê? Um paralelismo, tá? Beleza? Então eu tenho, ó, que a reta que tem o vetor A, né, é paralelo à reta que tem o vetor B. Mas somente essa informação não me diz, não me consta, me define que eles são iguais, tá? Qual é o segundo critério agora, professor? O sentido, tá? Vamos lá. Eu tenho que o A e o B aqui, o sentido, ó. Eu tenho sentido, eu sei que o A e B são paralelos, mas o A está apontado diferente da onde aponta B, tá? Beleza? A e B tem um valor em relação ao valor, professor. Em relação ao valor, tem o mesmo valor, mesmo tamanho, tá? Então, eles vão divergir, eles vão ser cancelados, a igualdade deles, em que aspecto? No sentido, tá? Então, A e B não são iguais, ó. Não são iguais, tá? Depois de A e B, bora analisar agora os vetores A e C. Presta atenção. Os vetores A e C. Presta atenção. Ó. Os vetores A e C. Qual o primeiro critério que a gente analisa? A direção, tá? A direção está inclinada? Está inclinada. Então, qual é o fundamento básico que você tem? O paralelismo. A reta suporte do vetor A é paralela à reta suporte do vetor C? Beleza, tá? E quando eu trabalho analiso a direção, ó, a direção são iguais, tá? Agora vamos analisar o sentido. O sentido do vetor A é igual ao mesmo sentido do vetor C? Perfeito, professor. Os dois estão apontados na mesma direção, a seta. Só tu olhar a setinha, tá? Então, beleza. Então, o sentido, ó. Então, o sentido também está ok, tá? E quando a gente vai analisar o valor? O valor, a gente falou que o tamanho de cada um deles vale quanto? Vale quanto, professor? Vale 2. Então, se eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor, eles são o quê? Tri-iguais. Tri-iguais, eles são o quê? Iguais, tá? Então, os vetores A e C são iguais. E, por fim, vamos analisar os vetores C e D, tá? Beleza? Então, os vetores C e D, ó, presta atenção para cá, redobra a tua atenção, ó. Os vetores C e D, né? Vamos analisar se eles são iguais. Então, aqui, ó, atenção. Presta atenção para cá, porque esse fundamento aqui vai ter como base lá na frente os teus principais problemas introdutórios de vetores. Então, eu tenho o vetor C, ó. O vetor C. O vetor C vale que tamanho, professor? 2, tá? Beleza? E eu tenho o vetor D, ó. Se eu transladar para cá um pouco, ó, o D tá bem aqui, né não? Vale 2 também, aqui o vetor D. Professor, mas o vetor D. Professor, mas o vetor D, o vetor C e o vetor D, eles têm o mesmo tamanho, né não? Sim, tem o mesmo tamanho.
Mas só pelo fato deles terem o mesmo tamanho, eles não são iguais. Para eles serem iguais, tem que ser o quê? Tri-iguais, DSV. Direção, sentido e valor, ok? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa a gente já vem aqui, a gente já cancela que o quê? Que esses vetores, eles não são iguais. Por quê? Qual o primeiro critério? O primeiro critério é a direção. Tá? Eu tenho direções aqui totalmente diferentes, tá? Então, pelo simples fato desses dois vetores não ser paralelos entre si, já sei que eles não são iguais, ok? E agora, em relação ao sentido, também a mesma coisa. E em relação ao valor, não, o valor é igual, tá? Agora, presta bem atenção. Dos vetores, eles são iguais, tá? Quando eu pego um, inverto o sentido do outro e tem que dar o quê? Presta atenção para cá. Eu tenho o vetor C, ó. Eu tenho o vetor C, né? O vetor D não está apontando para baixo? Se eu escrever um vetor do mesmo tamanho do D, idêntico a ele, só que invertendo o sentido da seta. Eu inverto o sentido da seta, tá? Isso aqui é o que? Passa a ser menos D, tá? O que a gente tem de vetores iguais, tá? Os vetores são iguais quando o quê? Quando a soma vetorial dele dá o quê? O vetor nulo. O zero em vetores é a mesma coisa de vetor nulo, ok? Então, quando eu faço aqui, ó, tá? O C mais menos o D, eu percebo que isso aqui não dá o vetor nulo, tá? Porque quando eu vou inverter o vetor D, vai me formar um ângulo aqui entre eles, tá? E aqui é um outro fundamento que a gente vai deixar para a parte de vetores 2. Aqui é vetores 1, a parte introdutória, tá? Então, com isso, a gente consegue identificar que não. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, agora, professor, a gente vai, né? A gente vai entrar nessa parte mais de fundamento de problema. Essa aqui é a parte mais básica, ok? Tá? Que é a parte que a gente vai entrar agora de soma de vetores, ó. Soma de vetores. Presta atenção para cá. Soma, nesse contexto que ele está aqui, é no sentido meio metafórico, ok? Por quê? Porque quando eu estou somando dois vetores, não necessariamente eu vou somar eles, eu vou colocar o sinal de mais, como a gente faz em número real. Quando a gente soma números reais, ó, pô, número real eu tenho 4 mais 3. Isso aqui sempre vai ser o quê? Vai ser 7. Por quê? Porque eu não tenho direção e não tenho sentido. Ele não é um número orientado, ok? Agora, vetores não. Vetores é um número que eu tenho uma orientação. Então, além do valor, me tem um critério da direção e do sentido para me definir se de fato isso vai ser uma soma ou uma outra operação, tá? Então, essa soma aqui, ó, ela tem um sentido um pouco metafórico, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Preste atenção para cá, ó. Eu tenho, né? Eu vou ter aqui, vou escrever 3 vetores, ó. Vou ter aqui, ó, um vetor para cá, chamado de A, 10 km, tá? Eu tenho outro vetor para cá, ó, chamado de B, que é igual a 4 km, tá? E vou ter um outro vetor para cá, ó, para baixo, chamado de C, que esse C, né? Como eu não estou escrevendo a seta em cima, isso é o que mesmo, pessoal? São módulos, né? São módulos, são valores, tá? Então, eu tenho o vetor A10, o tamanho A10 do vetor A, o tamanho do vetor B, 4, o tamanho do vetor C, 7, tá? E aí a gente vai aprender aqui uma forma muito intuitiva. O que é somar vetores? O que é identificar um vetor resultante quando eu tenho 2 ou mais vetores, tá? E aí eu quero que tu entenda isso aqui, ó, tá? Como vetores, a soma de vetores, como se fosse andar. Ó, presta atenção para cá. Então, a soma de vetores a gente vai interpretar andar. Como se fosse isso aqui o que, pessoal? Deslocamentos, né não? Tá? 10, 4 e 7. Entenda uma coisa. Ó. Eu quero calcular a soma
de A mais B mais C. Ok? A soma vetorial de A com B com C. Tá? E você não pode confundir a soma de A mais B mais C sem a seta. Tá? Beleza? Quando eu vou para esse meio aqui, 2, S é igual a A mais B mais C, isso aqui são o quê, pessoal? São vetores ou números? São números. São módulos. São somente valores. Então, quando eu somo somente números, fica muito fácil. Ó. Por quê? Isso aqui é algo quê? Algébrico. Então, a soma, essa soma aqui desses módulos dá quanto? 10 com 4, 14 com 7. Dá o quê? 21 quilômetros. 21 quilômetros. E a gente vai provar agora que somar módulos não é somar vetores. Ok? Então, isso aqui, ó, é um vetor, isso aqui é um escalar. Ok? Então, você tem que entender bem como é que isso se comporta dentro de um problema. Tá? Isso aqui é uma soma que todo mundo conhece. A mais B mais C. Isso aqui é uma soma vetorial. Tá? E a soma vetorial, ela não importa só o valor, ela importa a direção e o sentido. Então, bora para cá. Ó. Presta atenção, tá? Isso aqui é muito importante. O que é que eu falei para vocês em relação, tá? O que é vetores? O que é que eu falei para vocês? Soma de vetores é o quê? É o andar, tá? Então, vamos lá. Quem que eu estou somando aqui que ele quer saber? O A mais o B mais o C. Então, olha só, pessoal. A gente vai desenhar o A, ó, o A, tá aqui o marco, né? Isso aqui é o tamanho A. O A vale quanto? Quantos quilômetros? 10. Na minha outra variável da soma vetorial vem quem? Vem o B. O B é quanto? É o 4, orientado para a minha direita. E depois, o meu próximo termo vetorial na soma é quem? O C. Quem é o C? 7. Ah, professor, agora eu estou começando a entender. Preste atenção para cá. Ó. Se eu fizer a soma escalar desse problema aqui, eu tenho 10 mais 4 mais 7, tá? Então ele vai ser quem aqui? O espaço percorrido, tá? Mas eu não quero a soma escalar, eu quero a soma o quê? Vetorial, tá? Então vamos supor que João está aqui, né? João vai, ó, João está bem aqui nesse marco, João, né? Ele vai caminhar o vetor A, depois o vetor B e depois o vetor C. Agora, na realidade dos fatos, o que João andou vetorialmente? Do ponto de vista de vetor, que é essa nossa primeira soma aqui, João, ele vai o quê? Você vai traçar um vetor da onde João parte até onde João chega. Então, João, ele chega no fim do vetor o quê? Do vetor 7, ok? Então, isso bem aqui é quem? É a soma, tá? Isso aí é a soma. Agora, como é que a gente vai identificar, professor? Para calcular o módulo, né, da soma vetorial que João, ele percorreu. Como é que a gente vai calcular isso, tá? Então, presta bem atenção. Se aqui é 10, aqui é 7, quanto vale essa distância daqui para cá, ó? Se aqui é 10, aqui é 7, aqui vale quanto? 3. 3 quilômetros. Esse tamanho aqui é o mesmo lá de cima, né não? Que é quanto? 4. 4 quilômetros. Eu vou aplicar o que agora, professor? Eu vou aplicar para me encontrar o módulo o quê? Uma relação que vocês conhecem muito, o Teorema de Pitágoras. Ó. Então, quando você aplica o Teorema de Pitágoras, você tem, né, que S ao quadrado é quem? É 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, S ao quadrado, tira a seta, né? Fica módulo. 4 ao quadrado, 16 mais 9, tá? Então, S é quanto? S é igual a raiz de 25 é quanto? 5 quilômetros. Olha só como é diferente, tá? Uma soma escalar de uma soma o quê? Vetorial. Beleza?
tá? E agora a gente vai analisar duas propriedades de vetores, tá? A primeira delas é a comutativa. Presta muita atenção. Olha só. Bora supor que o João ele vá caminhar na mesma distância, ok? Olha só. O primeiro caminho que João vai escolher, eu vou chamar do caminho aqui, ó. Eu vou chamar do caminho X. X vai ser quem, professor? Vai ser o A mais o B. Ó. E depois a gente pode escolher o Y para ele andar primeiro o B, depois o A. Será se João vai andar a mesma coisa? Se ele anda primeiro o A, depois o B, ou depois o B e o A? Será se ele vai caminhar de fato a mesma coisa? Preste atenção para cá. Quanto vale o tamanho do A? O tamanho do A vale quanto? Vale 10. Então eu tenho aqui, ó, na realidade de X, eu tenho ele parte daqui, vai 10 para cima, ó, 10, o A, né? O B é 4 quilômetros para a direita, aqui 4 quilômetros. Bora ver o percurso X. Pessoal, como é que ele andou vetorialmente, tá? Ele andou vetorialmente da onde ele parte até onde ele chega. Então isso aqui é quem? Então isso aqui é X. Beleza? Agora vamos analisar o caminho B. Será que João vai andar o mesmo tamanho que ele andou no caminho X? Ele vai andar o mesmo no caminho Y? Vamos lá. Ó. Então o Y, primeiro ele não vai mais andar o A como o X, ele vai andar o percurso B. O B está aqui, ó, que é o 4. E depois ele vai andar aqui percurso A. Percurso A é 10. Então aqui o Y também, ó. Então a gente prova que o X é igual ao Y, tá? Qual o nome dessa propriedade aqui? Quando eu alterno a posição dos termos, comutativa. Então, o vetor, ele obedece à propriedade comutativa dos números reais, ok? Então isso aqui, ó, comutativo, beleza? E agora vamos entender se os vetores eles obedecem à propriedade associativa. Olha só, vou desenhar isso aqui, ó. Desenha aqui, ó, o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D, o E, o F e o G, tá? Aqui são vetores. São medidas o quê? Números orientados, tá? Beleza. Olha só. Bora primeiro analisar aqui os vetores A e B e identificar como isso se comporta na soma, tá? Vamos lá, olha só. Quando eu vou somar A mais B, ó, o vetor A mais o vetor B, quem é que eu estou somando de fato? Ele está partindo daqui do A e está chegando no B. Qual o vetor que representa isso? O vetor C, ok? Então, o vetor C, ele é igual à soma vetorial do A com B. Certo? Tranquilo. Olha só. Vamos pegar agora o vetor C com o vetor D. Ó, se ele sai daqui, vai até o vetor C e depois ele percorre D, na realidade dos fatos, de forma vetorial, ele caminhou por qual representação? Do vetor E, tá? Então eu tenho aqui, ó, que o vetor C mais o vetor D é igual a quem? Ao vetor E. Ok? Então o vetor C mais o vetor D é igual ao vetor E. Ok? Então, o que que a gente quer entender com isso tudo aí? Né? O que que de fato a gente pode entender, né, com isso aí? Presta atenção, ó. O que que a gente pode entender com isso? Presta atenção pra cá, ó. Vamos lá. Ó. Para identificar o C nessa figura aqui, ele andou o A e o B. O E é igual ao C mais D.
Mas eu sei que o que, professor? Que o C, ele é quem? Ele é A mais B. Então, se eu substituo o C aqui na minha segunda equação vetorial, tá? Quem é que é o C? É o A mais B mais D igual ao E. Ok? Então, eu consegui associar vetores de uma primeira soma com vetores da segunda soma, tá? Veja bem, se ele sai daqui, desse ponto, percorre o A, ok. Percorre o B, ok. Percorre o D, ok. Diga para mim, da onde ele começou até onde ele chegou? É o vetor E, entendeu? Da onde ele começou, que foi do A, até o final do D. Então, esse vetor E, ele é o quê? Ele é o vetor soma desses três vetores aqui. Então, logo, tá? A soma vetorial também obedece que propriedade? A propriedade associativa. Então, obedece a propriedade comutativa e obedece a propriedade associativa. Ok? Tranquilo. Agora a gente vai falar aqui da regra do polígono fechado, tá? Presta atenção para a gente encerrar essa primeira parte de vetores, tá? Isso aqui é só uma primeira parte. Presta atenção para cá. Olha só. Regra do polígono fechado. Olha só. Vamos desenhar um polígono, isso aqui só é válido, pessoal, para o polígono quando ele for fechado, tá? Vamos desenhar aqui um hexágono, ó, um polígono, né? Um polígono fechado de 6 lados, um hexágono regular. Tá? Então, se ele é um hexágono regular, tá? Então, se essa medida aqui é 1, aqui é 1 também, aqui é 1, aqui é 1, esse tamanho 1, esse tamanho 1 aqui também, tá? Então, preste atenção. Você pode pegar qualquer ponto. Bora pegar esse ponto A aqui, ó. Esse ponto A, ele vai girando, ó. Ele tem um único sentido. Esses vetores associados em quê, professor? Em série, né, não? Quando acaba um, começa o outro. Quando acaba um, começa o outro. São vetores em série, tá? Então, se essa figura é fechada e esses vetores estão em série, tá? Quanto é que dá a soma vetorial dele? A soma vetorial dá quem? O que é o zero em vetores? O vetor nulo, tá? Mas para isso acontecer, ok? Nenhum vetor tem que estar o quê? Na contramão. Sentido contrário, contramão. A gente percebe aqui, ó, que está todo mundo na mesma mão, ó, no mesmo sentido. Se tivesse um vetor inverso, aí já não seria, né? Já não seria válido a propriedade da regra do polígono fechado, né? Isso aqui é quem? É o vetor quem, professor? O vetor nulo, certo? Então, com isso, pessoal, a gente vai resolver umas questões agora, que está no material de vocês, questões de degustação dessa primeira aula de vetores 1. Vamos lá. Atenção. Presta atenção para cá, tá? O material vai ser disposto na plataforma, ok? Então, vamos lá. O que diz aqui da nossa primeira questão? Ó? Ele quer saber o seguinte. 1. Determine o módulo do vetor resultante em cada um dos sistemas abaixo. Todos os vetores têm o mesmo módulo igual a 1. Então, a letra A diz o seguinte, isso aqui, ó. A letra A, a gente tem um vetor, a gente tem um quadrado, né? Presta atenção para cá, um quadrado, ó. Tem um quadrado, ó. E a gente tem, ele quer saber quanto vale o vetor resultante, ok? Presta atenção. Ó, primeira coisa, tu tem que sinalizar da onde o João, aquele mesmo personagem que a gente usou, ele vai partir, tá? Então, João, ele vai partir desse ponto bem aqui, ó. Que a gente tem a figura do João, tá? João, ele vai poder ir tanto pelo caminho 1 e também ele pode ir por onde, professor? Pelo caminho 2. A gente sabe que esses vetores aqui, todos eles valem quanto, professor? Vale 1. Tá? Então, João sai no caminho 1, ele anda para cima, depois para direita, ok? João, pelo caminho 2, ele anda para direita, depois para cima, ok? Então, vamos lá, olha só. Tu pode fazer isso aqui de duas formas. Pode fazer de uma forma mais geométrica, que a gente vai fazer primeiro, e depois de uma forma mais direta. Existem várias formas, tá? Então, olha só.
João, aqui, na verdade, no todo, ele andou quantas vezes para cima? 2 vezes. Então, João andou isso aqui, ó, e andou isso aqui. Não? 1 e 1. Depois, João, ele andou quantas vezes para a direita? 2 vezes. Tanto pelo caminho 1 quanto pelo caminho 2. 1 e 1 aqui também, ó. Como é que a gente calcula a mesma soma, professor? É da onde João começa até onde ele chega. Isso aqui é quem? Isso aqui é a soma. Ok? Isso aqui é a soma. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Então, S ao quadrado, um módulo, né? É igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, S ao quadrado é igual a 4 mais 4. S ao quadrado é igual a quanto? É igual a 8. S é quanto? Quanto é a raiz de 8 fatorada? 2, a raiz de 2. Então, o módulo dessa minha primeira letra A vale quanto? 2 a raiz de 2, tá? Uma outra forma que a gente poderia fazer, bom, a gente viu pela propriedade, né? Pela propriedade comutativa, tá? Então, o que diz a propriedade comutativa? Não importa o caminho, ele sempre vai chegar lá no mesmo local, pelo mesmo tamanho. Então, a gente poderia calcular, ó, aqui, certo? Uma segunda forma de fazer esse problema, ó. A gente tem um caminho 1 dessa forma, aqui é 1 e 1, né? Aqui vai dar a raiz de 2. E a gente tem um caminho 2 dessa forma, 1 e 1 também, vai dar quanto aqui também? Vai dar raiz de 2, tá? Logo, raiz de 2 mais raiz de 2 é quanto, professor? É 2 raiz de 2. Então, tu pode colocar isso numa malha, ou tu pode calcular 2 diagonais, ou calcular uma diagonal, são 2 caminhos, multiplica por 2, certo? Tá? Então, agora vamos para a letra B. Na letra B, a gente vai encontrar também, ó, uma outra situação bem semelhante. O que diz a letra B, professor? Diz o seguinte, olha. A letra B, a gente tem essa figura aqui, ó, para cá, né? Para cima. Pro lado aqui também um quadrado, ó. E aqui para baixo. Tá? Todos também têm módulo 1. Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa a fazer, um ponto da onde João pode partir, tá? Novamente aqui, ó. Bem aqui a figura do João. Certo? Bem aqui a figura do João. Então, vamos supor que João fez o caminho 1, tá? Bora resolver de uma outra forma agora. Existem várias formas. Aqui o caminho 1, ó. O caminho 1. Então, quando tu vai somar, tu tá somando vetores. Tu quer calcular o módulo, mas tu tem que saber que identificar que isso aqui é um sistema de vetores, tá? Então, olha só. A soma, como é que tu pode fazer isso aqui? Ele vai pelo caminho 1. Então, é 1 para cima, ó. Um número orientado para cima, mais... Quem é o próximo? Um número orientado para a direita, mais um número 1 orientado para baixo, mais quem? Um número 1, né? Orientado para a minha direita. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Beleza. Pode só tirar os vetores e desenhar numa soma, tá? Então, a gente sabe aqui, ó, bora associar isso aqui, ó, esse primeiro com esse terceiro vetor, o segundo com o quarto. Quando eu faço isso, ó, esse vetor se anula com esse, né? Sentidos contrários, mesma direção, mesmo valor, tá? E esse aqui, mesma direção, mesmo sentido, né? Vai somar com esse. Então, eu tenho vetor 1 para a direita, mais vetor 1 para a direita. Então, na verdade, eu tenho quem? Eu tenho vetor maior por 2. Logo, o módulo desse vetor é quanto? 2. O módulo é um número. O vetor é um número orientado. Beleza? Então, isso aqui é a nossa letra B. E vamos para a letra C. Ó. O que diz a letra C, pessoal? Ó.
A letra C diz o seguinte. A letra C, a gente tem agora uma figura chamada de hexágono, ó. Então esse hexágono está orientado dessa forma bem aqui, ó. Eu tenho uma seta para cá, eu tenho outra aqui, ela sobe e ela vai de encontro, né? A essas outras setas aqui, ó. Aí você fica assim, professor, como é que eu vou resolver um problema desse aqui, tá? Aparentemente pode ser muito simples, assim como o quadrado, mas a gente viu dois casos aqui que são raciocínios diferentes, deu resultados diferentes. Então preste atenção. Qual é a dica? Tu vai pegar e colocar o João, né? A gente falou que somar vetores é o quê? É andar, é caminhar em cima deles. A gente vai colocar João da onde parte dos vetores. Da onde parte dos vetores? Bem aqui, ó. João. Mas antes disso, pessoal, o que é um hexágono regular? Por que ele é regular? Porque isso aqui são vetores de tamanho o quê? Tem o mesmo lado, tamanhos iguais a 1, né? Um hexágono ele é formado por quê? O hexágono regular? Por 6 triângulos equiláteros, ó. A gente tem isso aqui, ó. 6 triângulos equiláteros, tá? Beleza? 6 triângulos equiláteros. Agora presta muita atenção para cá, porque a gente tem duas saídas de seta, ó. Para a direita chega lá, para a esquerda chega lá. Ok? Como é que a gente vai calcular isso? Presta atenção. Como é que vai ser a soma dessa figura vetorial aqui? Então, João, ele vai pegar o caminho 1, ó. Sempre a mesma estratégia. Caminho 1. Ou ele pode pegar quem? O caminho 2. Ah, professor, estou entendendo. Quer dizer, quando eu tenho o caminho 1 e ele pode pegar um outro caminho 2, no final eu vou ter que fazer o quê? Com os caminhos, vou ter que somar. Presta atenção para cá. Então, a gente vai pegar da onde começa João. Como é que ele começa andando? Ele passa, né? Ele passa aqui por esse vetor, por esse e chega até aqui, ó. Não é não? Quando João vai pelo caminho 2, ele passa pelo vetor 1, por esse aqui, e chega também no mesmo ponto. Aqui é a chegada, ó. Aqui é a chegada de João. Então, eu te pergunto, como é que eu vou calcular a soma do que João percorreu pelo caminho 1? Sempre a mesma coisa. É da onde é só a distância. Da onde ele sai até onde o que, professor? Ele chega. Que essa distância bem aqui, ó. Quanto vale essa distância aqui, professor? Quanto é que vale? Bom, se eu sei que um hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, então isso aqui é um lado de um triângulo equilátero, que vale quanto? Vale 1. Na verdade, todos esses segmentos aqui de dentro vale quanto? Vale 1. Então, se ele sai daqui e chega lá, eu tenho quem? 1 mais 1. Né? Então, no caminho 1, a gente tem, vamos botar S1, é quanto? 2. Quando a gente vai pelo caminho 2, vai ter o módulo 2, a soma 2, tá? Que também ele sai desse ponto e chega nesse. Então, é a distância, né? Calcular a distância de onde ele saiu até onde ele chegou. Sai daqui, percorre e chega aqui. Então, é quem? É 1 mais 1 também, ó. Então, o caminho 2 também me dá quem? A mesma soma. Logo, quando a gente tem dois caminhos, ele pode andar dois caminhos, tá? A gente sabe que o módulo, o S, vale quanto? 2 mais 2, que é quanto, professor? 4. Beleza? Uma questãozinha um pouco mais capciosa, tá? E agora a gente vai fazer a letra D, pessoal, que é bem semelhante, mas é totalmente diferente no entendimento. Olha só. O que diz a letra D aqui quando a gente trabalha com vetores? Olha só. A letra D... A gente tem isso aqui, ó. Novamente um hexágono. Certo? Novamente um hexágono aqui. Na letra D. Só que é o seguinte, ó. A gente tem esse vetor para cá, apontado para cá. Esse aqui apontado dessa forma. Esse aqui dessa forma. Esse vetor aqui, né? Esse aqui para cá. Esse aqui para cá, ó. Beleza. Agora, redobra a tua atenção aqui, ó. A gente sabe que, novamente, o hexágono regular, né, a gente tem que os lados vale quanto? Vale 1. Então, os vetores, ele fala, né, que todos têm módulo, tem valorzinho 1. E a gente sabe que o hexágono regular ele é formado pelo quê? Por 6 triângulos equiláteros. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui também. 6. Agora, preste atenção para cá, ó. Essa daqui não é tão simples, ó. Beleza. Aqui vale 1. Aqui vale 1. 1 e 1, né? Só pegar a orientação desse vetor aqui.
para baixo, esse aqui, né? Olha só. Qual a primeira coisa que tu pode fazer aqui, ó? Presta atenção. Tu tá observando aqui, o que tu tem que fazer primeiro? O sentido dos vetores na tua figura, na tua geometria, tá? Beleza. Então a gente aprendeu que o quê, ó? Que os vetores, eles são iguais MDSV, direção, sentido e o valor, tá? Beleza. Então se eu tenho vetores na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo valor, eles são iguais. Show de bola. Mas que, ó, esse vetor aqui, desse lado do hexágono, ele é paralelo a qual vetor desse hexágono? Desse um que está do outro lado bem aqui, ó. Tá? Então, se eles são paralelos, tá? Eles têm o quê? A mesma direção. Se eles têm a mesma direção, tá? Eles têm o quê? O mesmo valor. A figura afirmou. E o sentido? Bom, eu tenho dois vetores na mesma direção, porque eles são na mesma direção, professor. São paralelos, tá? Tem o mesmo valor em sentidos opostos. Quando eu for somar, calcular o meu vetor soma, ou resultante, né? O módulo, eu tenho que o quê, ó? Que quando eu somar esses dois aqui, eles vão o quê? Se anular. Então esse vetor aqui, ó, ele vai se anular a esse vetor aqui, porque eles estão na mesma direção, mesmo tamanho e sentidos o quê? Contrários, tá? Beleza. Então a minha soma antes tinha quantos vetores? 6, né? Então, de 6 vetores, vai reduzir para quanto, professor? Para 4. Então, tu já tira esses caras aí. Beleza? Esses dois aí. Show de bola. Olha só. A gente sabe o seguinte, ó. Então, esse cara aqui, ele já sai da figura e esse cara aqui também, tá? Então, sobra esse cara bem aqui para analisar com os outros 3, né? 4 vetores. Então, tem esse cara bem aqui, ó. Tá aqui embaixo. Sempre a gente indica tu começar de baixo para tu analisar o teu vetor, tá? Presta atenção, você concorda comigo, ó, que esse vetor aqui, ele é paralelo. Se ele é paralelo na mesma direção, né? Ele é o que? Igual. Se esse cara tem o mesmo tamanho dele, essa medida que até então não é vetor. Se eles são paralelos, tem o mesmo valor, né? E o mesmo sentido, então eu posso colocar esse vetor aqui dentro, ó. Eu posso colocar esse vetor aqui dentro. Ok? Beleza. Ele está aqui dentro agora. Eu posso pegar esse outro vetor aqui, e também transladar, né? Não? Porque quando ele translada, ele continua sendo o mesmo vetor. O que a gente provou aqui até então, pessoal? Que quando tu rotaciona o vetor, ele já é diferente. Ele já deixa de ser tri-igual. Então, olha só. Eu vou pegar esse vetor aqui, e botar ele bem aqui, ó. Não? Então, esse vetor aqui também já foi, transladei ele para cá e ficou quem? Ele sai daqui, né não? Ele sai daqui, certo? Não tem mais caminho 2, só tem caminho 1. Então, ele vem para cá, bate, sobe e anda para a esquerda. Então, olha aqui, ó, a chegada dele, tá? Então, quanto é que dá a soma vetorial? Ele vindo para a esquerda, sobe na diagonal para a esquerda, vale quanto? O que eu falei para vocês de soma, de módulo? Como é que eu calculo o módulo? Calculo o módulo pegando, é só a distância. O tamanho da onde ele partiu até onde o quê? Ele chegou. Então, ó, aqui vale quanto? Vale 1, e aqui vale quanto? Vale 1 também. Então, quanto é que vale a soma? A soma é 1 mais 1, que é quanto? Que é 2, tá? Então, vetores assim, figura muito semelhante, só que essa deu bem mais trabalho do que essa primeira aqui, por quê? Devido à orientação dos vetores no hexágono. Ok? Então agora a gente vai para a próxima questão. Essa é só a parte inicial, viu, pessoal? Durante todo o curso, a gente vai entrar com uma parte mais específica, ok? E uma parte mais contextual de vetores, mas você tem que saber o fundamento base, tá? O fundamento base é as bases de vetores para que tu possa compreender. Olha só, a segunda questão é da Mackenzie. O que eu tenho na segunda aqui, ó? A segunda questão ele dá isso aqui, ó. Com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construiu-se o hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores vale quanto? Ele quer saber o módulo. Eu tenho isso aqui, ó. Vetor aqui, nesse sentido. Esse nesse sentido. Aqui desce, ó. Aqui vai na contramão. Vai na contramão também.
e vai na contramão. Ah, professor, então não posso usar a regra do polígono fechado? Não nessa situação, tá? E cada tamanho desse aqui vale 6, ó. 6, não é não? Opa, 8 unidades, né? 8, 8, 8, 8, 8. Então, são vetores que têm o mesmo quê? Mesmo valor, mesmo tamanho, mas eles não são iguais, porque eles não têm a mesma direção e nem o mesmo sentido. Então, olha só. Ele diz na letra A, né, se que ele quer saber o módulo do resultante, se ele vale 40U, a letra B, se é 32, a letra C, se é 24, a letra D, se é 16. Ou a letra E, se vale o vetor, a soma vale 0. Preste atenção para cá, olha só. Da onde é que vai partir João? João vai partir bem daqui, ó, porque daqui ele pode ir tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, caminho 1. Ó. Quando eu tenho 2 caminhos, pessoal, o que eu faço no final? Somo. A gente já provou isso, tá? E aqui eu tenho o caminho 2, ó. Então, no caminho 1, ele sai, percorre esse vetor de 8, percorre esse de 8 e chega aqui, ó. Ele chega exatamente onde chega quem? Quando o João sai do ponto pelo caminho 2. Então, o que ele percorreu pelo caminho 1? A gente sabe que o hexágono são o quê? 6 triângulos, o quê? Equiláteros. Se aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, 8, 8, 8. Não é não? Então, se ele vai sair pelo caminho 1, ele vai percorrer quanto? 8 mais 8. Então, no caminho 1, é 8 mais 8, meu irmão. Caminho 1 é quanto? 16. Concorda comigo que ele vai percorrer a mesma distância no caminho 2? Caminho 2 vale quanto? 16. Logo o quê? Se ele tem 2 opções de caminho a percorrer, eu só vou fazer o quê? Dobrar o valor, ou somar, né? Então, o módulo da soma é quem? É 16 vezes 2. O módulo da soma é quem? É 32 unidades de medida. Quem? A letra B. Beleza? Então, bora para a próxima questão. A terceira questão, tá? E aqui, pessoal, as dúvidas que você obtiver durante a resolução dos problemas, você pode deixar notificado na nossa plataforma, que a gente vai responder a todos vocês, ok? Dúvidas, sugestões em relação ao conteúdo, certo? Então, vamos agora para a terceira questão, tá? Essa terceira questão aqui, bem diferente. Olha só, a figura mostra um hexágono de lado A, sobre o qual se apoiam 5 vetores. A resultante desses vetores tem módulo dado por quanto? Ele quer saber a resultante. Olha só o que ele dá aqui agora. Olha só o que ele dá. O hexágono, ó. Só que ele fala o seguinte, ó. A gente tem um vetor nessa posição aqui, de um lado do hexágono, né? A gente tem outro vetor aqui, ó. A gente tem outro vetor aqui, ó. Nesse segmento aqui, um outro vetor. A gente tem um bem aqui, nessa posição. E a gente tem aqui no lado de baixo. Aí tu fala, caramba, professor. Né? Como é que a gente vai fazer esse problema? Né? Então, a gente sabe que o lado do hexágono vale quanto? Vale A. O A e A aqui também, né? Beleza. Opa, não é vetor, tamanho, né? Tamanho A, tamanho A, tamanho A, tamanho A, tamanho A. Beleza. Show de bola. Já está orientado, né? Então, o vetor. Presta atenção. Ele quer calcular a soma, né? Desses 1, 2, 3, 4, 5 vetores. Pô, professor, mas agora o polígono não está fechado. Como é que eu vou calcular a soma que ainda é dentro do hexágono, mas esse polígono não está fechado, não tem um caminho 1, caminho 2. Na verdade, eu nem sei quem é o caminho. Presta atenção para cá. A gente vai chamar esse vetor aqui de A. Agora é o vetor, não é o tamanho. Esse vetor aqui de B. Esse vetor aqui, né? Vou botar aqui C, D e o E. Beleza? Então, o A, o B, o C, o D e o E. E vamos escrever a soma, que é o que a gente quer calcular, ó. A soma é igual ao A mais o B
mais o C, mais o D, mais o E. Certo? Beleza. Só que lembrando da propriedade, né, comutativa, a gente pode mudar de posição esses vetores na minha soma. Bora pegar esse cara aqui de baixo, ó. Aqui a gente tem, né, o vetor E, D, e aí a gente sobe C, B e A, tá? O que a gente pode afirmar aqui? Esse vetor E, ele é paralelo ao lado, do outro lado do hexágono, né, não? Então esse vetor E eu posso colocar ele bem aqui, ó. Se ele é paralelo, tem o mesmo tamanho, então aqui eu tenho o vetor E. Né, não? Aqui eu tenho o vetor E. Eu posso pegar esse vetor A e colocar ele também paralelo para cá, ó. Vetor A. Certo? Então, o que a gente já afirma aqui, ó? A gente já afirma aqui o seguinte, ó. Quando ele percorre o B e percorre o E, na verdade ele percorreu quem? O C, né, não, ó? Da onde ele sai, vai para o B e percorre o E, que a gente transladou, ele percorreu quem? Da onde ele sai, onde ele chega, que é quem? C. Então, B mais E é quem? C. Então, bora agrupar aqui, ó. A gente tem a soma B com E, B mais E, né, não? Mais o C, que está aqui, que é um vetor, e o outro é quem? Eu trouxe o A, transladei ele para cá para baixo, né, não? Eu sei que o D mais o A é quem? É o C também, ó. Da onde ele parte, aonde ele chega é quem? O C. Então, D mais A é C. Então, mais D mais o A. Beleza? Tranquilo? Professor, quem é o B mais o E mesmo? O B mais o E é quem é o C. Então, a soma é quem é C, mais o C, mais... Quem é o D mais A? Professor, D mais A também é o C, ó. O C. Tá? Agora, quanto é que vale o vetor C? Bom, se a gente sabe que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, né? 6 triângulos equiláteros, se aqui é A, o tamanho A que vale quanto? Vale A também. E do centro para lá vale A. Então, o vetor C vale quanto? O vetor C vale 2A mais 2A mais 2A. Então, na verdade, isso me dá quanto? 6A. Uma questão bem diferente, tá? Um nível bem interessante de vetores, certo? Então, 6A a gente encontra na letra C, tá? Resposta letra C, 6A. Ok? Então, bora para a quarta questão, tá? Quarta questão aqui, ó. Acompanhe novamente, se tiver alguma dúvida, alguma ideia, algo relacionado ao conteúdo, deixa aí na nossa plataforma para que a gente possa estar removendo sua dúvida no decorrer do curso, com todo o suporte. A gente tem o seguinte, o esquema a seguir, tá? Quarta questão, ó. O esquema a seguir mostra 5 vetores, A, B, C, D e E, apoiados sobre um pentágono regular. Aí ele pergunta, a relação vetorial, né? Como é que eu posso relacionar esses vetores que existem entre eles? Olha só, agora eu tenho um pentágono irregular, mesmo tamanho. A gente tem isso aqui, ó. A orientação é importantíssima, viu, pessoal, dos vetores, ó. Aqui o vetor A, aqui eu tenho o vetor B, aqui eu tenho o vetor C, aqui é quem, professor? O D está apontado para cá, e quem? O E. Aí ele te dá umas opções, tá, de soma, você vai já acompanhar no seu material, umas opções de soma, tá, de como a gente pode relacionar esses vetores, esses 5 vetores, né? Um pentágono, 5 vetores. Olha só. Então, novamente, ó, qual é o ponto que João pode ir pelos 2 caminhos? Quando ele te pedir relação, ele não está te pedindo o módulo, o resultante. Então, tu não vai calcular um caminho ou outro, dobrar se for igual ou somar normal se for diferente, tá? Presta atenção. Você vai definir um sentido para você definir a relação entre esses vetores. Então, bora definir esse sentido aqui, ó. Sentido horário, tá? Então, a soma vai ser quem, professor? Né? A soma é quem? O A
O B era para estar apontado para cima, né? Mas como ele está no sentido contrário do meu sentido estabelecido, vai ser quem? Mais menos B. Agora o C está no mesmo sentido que a gente definiu, mais C. O D também, mais D. O E é o quê? Sentido contrário fica mais menos E. Então, a gente tem que fica o A menos B, só em relação à orientação, viu, pessoal? Não existe vetor negativo, é em relação à orientação que a gente estabeleceu. Mais o C, mais o D, menos o E, tá? Isso aqui tudo a gente soma dá quanto? Dá zero, né? Se a gente define isso aqui como a regra do polígono fechado no mesmo que na mesma mão. Só que como tem 2 em contramão, a gente só inverte o sinal desse vetor, tá? Então a gente tem que o A, o vetor A, mais o vetor C, mais o vetor D, passando para o outro membro, esses dois vetores é igual a quem? É igual a B mais E. Então, até então, olha só, a gente não tinha visto nada que não era intuitivo. Isso aqui não é intuitivo, estou olhando para a figura. Em nenhum momento vai conseguir definir de forma intuitiva que a soma do A, do C, do D é igual à soma do B e do E. Mas a gente sabe que o quê? Que se a gente definir o sentido, isso aqui obedece o quê? A regra do polígono fechado, tá? A gente soma todos os vetores igual a quanto? O vetor nulo, tá? Que é o zero. Vetor nulo. E a gente chega nessa relação. A opção que a gente tem essa relação aí, tá? É a opção que a gente tem AC mais D é igual a B mais E, a letra D, tá? A letra D de dado, a gente tem essa relação, tá? Bora para a quinta questão agora, tá? Uma questão que a gente vai falar do método de decomposição. Certo, pessoal? Estamos aqui na nossa primeira aula, aula 1 do nosso curso completo de Física para o vestibular 2020, ok? Então, a quinta questão, a gente tem isso aqui, ó. O que ele diz? Através do método da decomposição, determine a resultante dos vetores do sistema abaixo, tá? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui o sistema, a gente tem um vetor que vale 20 unidades, que forma um ângulo alfa. A gente tem um vetor aqui, ó, na vertical mesmo, em pé, para baixo, 4U, e um para a esquerda aqui, ó, que vale quanto? Vale 7U, tá? Ele fala que o seno de alfa, vale quanto? 0,8. O cosseno de alfa é igual a 0,6, tá? Então, olha só. Presta atenção. A gente sabe que o quê? Que vetores na mesma direção, a gente pode o quê? A gente pode calcular a resultante. Na direção em pé, vertical, na direção deitada, horizontal. Mas a gente tem um vetor de 20U que ele está o quê? Que ele está inclinado, tá? Que ele está inclinado. Presta atenção. Então, quando a gente tem um vetor inclinado, aí vai aparecer para você no problema essas relaçõezinhas de trigonometria, seno, cosseno, tá? Agora, como que você vai definir quem é o seno e quem é o cosseno? Presta atenção para cá. Eu tenho um vetor, vou chamar aqui de A1. E eu tenho um vetor aqui, ó, de A2, tá? Vamos entender que esses dois vetores são filhos, tá? E a gente tem um vetor aqui, ó, maior, chamado de pai. Chamado de vetor A, né? E aqui a gente tem um ângulo formado, ó, um ângulo alfa, né? Um ângulo alfa. Para mim fechar essa figura aqui, né? Tornar essa figura um triângulo, eu vou ter que transladar, né? Ter que botar aqui esse vetor A2 para lá, ó. Eu faço isso? Beleza, ó. Aqui A2. Quando você tem um vetor, o filho que está colado com ele, ó, presta atenção. A gente sabe que esse A2 a gente transladou, ele não estava aqui. Esse A1 sim. Quando a gente tem um vetor que forma um ângulo, que o filho que fica colado com ele, ó, colado com ele, a gente sabe que o quê? O que A1, se ele está colado é quem?
é A vezes cosseno de θ. Tem um ângulo, ele está colado com o pai. Agora, o filho que está sem estar colado com o pai, então o A2 é quem? Sem estar colado, ó, é A vezes seno de θ. Parece meio bizonho, mas é uma forma de tu não ficar decorando, tá? Esse lance de que sempre vai ser da mesma forma. Não, tá? O que está vizinho, próximo ou colado do maior, ok? Quando está colado é quem? É cosseno. Quando ele não está colado, lembra, a gente não tem ângulo aqui, ele não está colado, a gente translada, ele é quem? Sem estar colado, ó, seno, tá? Então aqui, ó, A1 é quem? A1 é A vezes cosseno de θ, né? E A2 é quanto? É A vezes seno de θ, tá? Então a gente vai ter chamadas componentes. A gente vai estar formando aqui as componentes desse vetor. Vetor aqui. E um vetor para cá para cima. Certo? Esse vetor aqui a gente vai chamar de quem? AX, ó, ele está colado, ó, ele está colado com esse cara AX. E aqui é quem? AY, tá? Beleza? Então, A1 dá quanto? A1 dá A, que é 20, vezes quanto vale o cosseno de θ, que no caso é cosseno de alfa, 0,6. Aqui dá quanto? Aqui dá 8, né não? 12. 12U. A2, sem estar colado, é o A, o vetor A, que é 20, vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo é 0,8. Então aqui é 20 vezes 0,8, que é quanto? Que é 16. Ok? Que é 16, certo? E aí você sabe, né? Tanto que a gente sabe que, ó, o vetor A, módulo, é quem? É o AX mais o AY. A gente provou isso agora aqui, ó. Para você nunca mais esquecer, caso você queira comprovar que você está certo. Quem é o A? O vetor. Que seria o vetor pai aqui. É o AX mais o AY. Então, preste atenção. Agora, a gente resumiu que o quê? Que esse AX vale quanto? Vale o AX, que é o A cosseno, que seria o A1, vale quanto? Vale 12. 12U. E aqui a gente tem quem para cima? A gente tem 16, né? 16U. Então, redesenhando a figura, ó, só desenhando os vetores, ó, ou escrevendo logo a soma, que é bem mais prático, ó. Essa é a forma que eu ensinei vocês a escreverem. Então, a gente tem o seguinte, ó, a soma é igual, bora porque está em pé. A gente tem 16 para cima e 4 para baixo, né? 16 para cima mais 4 para baixo mais 7 para a esquerda mais quem? Mais 12 para a direita. Eu associei logo aqui na mesma direção, ó. Mesma direção, sentidos contrários, eu faço o quê? Subtração. Então, S vai ser 12 para cima, né? 16 menos 4, 12. Ele vai obedecer ao sentido do maior vetor, tá? Mas esse aqui é maior, então fica 12 menos, se ele é maior, ele está nesse sentido. 12 menos 7 dá quanto? 5. Tá? Então, agora aqui sim, professor, como é que eu vou somar agora? Se a gente tem um para cima e outro para a direita, tá? A gente desenha aqui os vetores, ó. 12 e o 5, não? Como é que é a soma que a gente calcula, ó? Da onde ele sai até onde o quê? Ele chega. Então, isso aqui é a soma, a gente pode calcular o quê? Pelo teorema de Pitágoras, né? Então, S ao quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? Então, S ao quadrado é 144 mais 25, tá? S ao quadrado é 169, então S é quanto? 13, que é a raiz disso, certo? Então, pessoal, isso aqui foram as primeiras questões introdutórias, tá? Do vetores 01, ok? Então, você fica antenado, fica ligado em revisar o assunto, em resolver os problemas, que a gente fica com toda assistência para o plantão de remoção de dúvidas e alguns questionamentos. Muito obrigado, esperamos você para o vetores 02.